Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu costumo sempre dizer que antes de ministrar a palavra do Senhor, eu peço sempre que o Senhor fale ao meu coração. E essa palavra ela foi ministrada no GD na semana passada, grupo discipulado que a gente faz com os adolescentes e jovens líderes. E Deus tem sempre surpreendido a gente em cada encontro, tem sido muito especial. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui nessa palavra um chamado de Deus para nossas vidas, a oração. Esses dias no nosso grupo pastoral, nós falamos exatamente sobre isso. Nós precisamos criar uma cultura de oração, né, dentro da igreja. Por quê? Porque a oração ela é um chamado ao relacionamento com Deus. E Deus nos chama a esse relacionamento. A gente se relaciona com várias pessoas, né, no nosso trabalho, na rua, lá no seu bairro, talvez no seu grupo de WhatsApp. E quanto mais você se relaciona com essas pessoas, mais intimidade você passa a ter com elas. Você começa a saber quais são as suas falhas, defeitos, quais são as suas qualidades. Isso a gente vai descobrindo dentro de um relacionamento, né? E quando nós buscamos o Senhor em oração, o Senhor também se revela a nós com graça. O Senhor também se revela a nós, aquele Deus que é um Deus que ouve nosso clamor, um Deus que ouve as nossas orações. E a gente vive hoje numa geração que está hiperconectada nas redes sociais, mas muito desconectada com Deus. Todo mundo tem vários grupos que tem que responder, né? Arquiva alguns, deixa ali os mais importantes no topo, e aquela luta todo dia. E nessa correria nossa do dia a dia, a gente acaba se esquecendo de se conectar com quem é o mais importante em nossas vidas, que é o Senhor Jesus. E a gente compartilha memes, vídeos, histórias, né, com as pessoas. E o que menos fazemos é orar. Então o Senhor me confrontou muito nessa mensagem, nessa palavra. Porque a palavra fala muito ao meu coração também. Eu também sou essa pessoa que corro muito, tenho 1000 coisas para fazer, 1000 obrigações. E quando eu vejo, acabou o dia, eu falo, Senhor, o que eu fiz, o que eu orei, o que eu te busquei. E eu sempre falo para os meus adolescentes que lideram que não é por falta de desculpa, não é por desculpas nossas, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. A gente vê no nosso celular quanto tempo nós gastamos diariamente, né? E às vezes você vê lá que vai ter 9 horas, 10, 12. Uma vez um adolescente falou que ficou 23 horas online. Falei, meu filho, você vai morrer, né? E por quê? Porque realmente o celular tem tomado nosso tempo e nos tirado da presença do Senhor. Mas Deus, Ele quer, através dessa mensagem, nos trazer de volta a esse tempo de relacionamento com Ele, amém? E Deus tem cobrado isso de nós, como líderes, como pastores, né? Quando a gente ministrou essa palavra aqui ali para os nossos adolescentes e jovens, eu falei, Senhor, começa por mim essa obra, começa por mim esse avivamento. Quantas vezes eu parei de orar? Quantas vezes eu não oro mais de madrugada? E naquela mesma semana o Senhor me acordou algumas vezes. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero viver. Essa comunhão contigo. Eu não quero ser aquele filho que só lembra do pai quando está precisando de algo, né? Mãe, estou precisando de dinheiro, empresta aí. Pai, socorre, aconteceu isso aqui, vem aqui em casa. Né? Nós não precisamos ser esse filho que busca a presença do pai somente quando estamos em apuro.
O Senhor quer ter relacionamento conosco. Aleluia. E nós somos uma geração, irmãos, que não conhecemos Deus de perto. A gente vê o povo de Israel que andou aqueles 40 anos no deserto ali, sendo o tempo todo Deus dava todos os dias a provisão para eles. E mesmo assim aquele povo se afastava de Deus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que eles eram falhos, né? Como que eles voltavam atrás, como eles não aceitavam o cuidado e a provisão de Deus. E às vezes eu me penso porque a gente faz isso todos os dias também. Todos os dias a gente nega o nome do Senhor. A gente sai daqui, ouve uma palavra poderosa do pastor Gênesis, quando chega na segunda-feira está fazendo tudo o contrário de novo. É o povo que caminhava no deserto. Moisés estava lá, sofrendo pelo povo, liderando, com os braços cansados, né? E quando virava as costas, o povo estava adorando bezerro novamente. Então, nós carregamos em nossa essência, infelizmente, essa mesma essência daquele povo de Israel, que virava as costas para Deus. Porque nós muito pouco damos para o Senhor, e o pouco que nós damos com uma péssima qualidade. O pouco tempo que nós temos para o Senhor, nós damos com barganhas, pedindo trocas. Nós damos ao Senhor querendo fazer compras de coisas que o Senhor pode dar para nós. E nós nos esquecemos de ter um relacionamento real com o Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa vem para a igreja, mas ela não se relaciona com Deus na profundidade de verdade, irmãos, quando essa pessoa se afasta de Jesus, quando ela se desvia da fé, ela nunca mais vai voltar. Porque tem muitas pessoas que estão no templo todo domingo, estão na igreja todos os dias, que tem culto, tem atividade, mas se esqueceram de se relacionar com o Senhor. Quem é Deus para essas pessoas? Quem é Deus para as pessoas que estão vendo Ele de longe? Nós temos uma fé tão pequena, uma fé tão vazia, se nós formos comparar com os apóstolos que andaram com Jesus. Jesus falou assim, olha, eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Quantas vezes nós deixamos, irmãos, de orar por um filho nosso que está com uma dor de cabeça por falta de fé? Muitas vezes nós deixamos de falar algo para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor lá no nosso trabalho, porque não temos fé, porque não conhecemos Deus de perto. Porque quando nós conhecemos Deus de perto, da primeira situação que alguém chegar, falar assim, olha, eu estou passando por um problema na minha casa, o que você vai fazer? Nós vamos orar, porque o Senhor vai resolver. Aleluia! É esse nível de relacionamento que o Senhor quer nos levar a viver um nível de profundidade com Ele. E saber que, mais simples que seja uma dor de cabeça, o Senhor pode curar na sua casa. E não tem que esperar o pastor chegar para orar, não tem que vir alguém da igreja, não. Deus te instituiu como homem de Deus, como mulher de Deus, como sacerdote da sua casa para fazer isso. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu tive o privilégio na minha adolescência, eu aceitei Jesus com 11 anos, e eu tive o privilégio de conhecer pessoas que tinham uma vida de oração admirável. Eu me lembro da irmã Lourdinha, uma irmã bem baixinha, irmãzinha do coque. Ela sempre falava assim, eu estou orando por você. Eu estou intercedendo por você, meu filho. E eu sei, irmãos, que para a gente poder estar aqui na casa do Senhor, tem alguém orando por você. Você é resposta de oração de alguém. O louvor que a Natália cantou fala que nós somos um milagre. E nós somos um milagre. Porque um dia alguém orou para que você estivesse aqui hoje. Talvez pessoas que você nem sabe. Talvez um vizinho que você não gostava. Talvez alguém de outra cidade. Talvez a sua mãe, sua avó, não sei. Alguém intercedeu por você. Porque a oração tem esse poder, né? E quantas mulheres passaram na minha vida como intercessoras, né? Eu lembro um dia desse, a irmã Fátima falou assim, pastor,
O Senhor é filho de oração. Eu falei, amém, irmã Fátima, ora por mim. Porque eu preciso, irmãos. Nós precisamos de alguém que ore por nós, para que a gente possa continuar a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E interceder, irmãos, interceder é o que? É colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa. Isso é orar, isso é interceder. É amar alguém a ponto de levar as suas necessidades ao Senhor. Talvez tenha alguém na sua casa, na sua família, na sua parentela, que você acha que é impossível aquela pessoa um dia estar na presença de Deus. Deus vai te levantar nessa noite para ser o intercessor dessa pessoa. Você vai entrar no lugar que ele não consegue entrar, através da sua oração, aleluia. E um dos maiores adjetivos na vida de um crente, um dos maiores adjetivos deveria ser: ele é um crente de oração. Ela é uma irmã de oração. E a gente quase não consegue mais, irmãos, receber esse título, porque a gente muito pouco ora, a gente muito pouco busca o Senhor, a gente muito pouco decide gastar nosso tempo na presença de Deus. As nossas orações são rápidas, são vazias, as nossas orações são curtas. Quando a gente menos espera, a gente já não sabe mais o que falar. Sabe por quê? Porque não temos intimidade com o Espírito Santo. As nossas orações são curtas porque nós não temos o que falar com Ele. A gente não anda com Ele, a gente não vive com Ele. Imagina colocar você dentro de uma sala com alguém que você não conhece. Você não vai ter tanto assunto para conversar com essa pessoa. E é da mesma forma. Por que nossas orações são curtas, pequenas, vazias? Porque nós não conhecemos o Senhor. Aleluia. E nós vivemos, irmãos, onde temos um tempo de pouca fé, de poucos milagres, poucas respostas do Senhor. Deus mudou? Não. Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, diz a palavra do Senhor Jesus. Não existe nada impossível aos olhos do nosso Deus. Não existe nada impossível aos olhos do Senhor, irmãos. Aleluia. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A palavra diz que nós não estamos recebendo, porque nós estamos pedindo mal. Nós estamos pedindo apenas para se esbanjar nos nossos prazeres, apenas por nós mesmos. E eu vou mostrar aqui, irmãos, na palavra do Senhor, nós temos alguns exemplos na Bíblia de que Deus nos abençoa quando nós oramos pelo outro. Lá em Marcos 2, do 1 ao 12, fala de uma história onde Jesus estava em uma casa e por onde Jesus ia, muitas pessoas cercavam Jesus. Eu imagino que aquela casa já estava um tanto cheia, talvez ali com as portas fechadas, porque muita gente do lado de fora também querendo entrar, e não tinha mais como colocar pessoas lá dentro. Mas a Bíblia diz que nessa passagem de Marcos 2, do 1 ao 12, que existia um homem paralítico. E esse homem paralítico, irmãos, ele tinha amigos. A Bíblia fala que esses amigos desse homem levaram este homem até Jesus. Não tinham como entrar pelas portas. O que eles fizeram? Subiram este homem pelo telhado. Rasgaram o telhado e desceram esse homem no centro da casa onde estava Jesus. Esses homens aqui foram, irmãos, instrumentos do Senhor para a restauração e para a cura daquele homem, porque aquele homem foi curado naquele dia. Aleluia. Então você pode ser um instrumento do Senhor para a cura de outras pessoas. Hoje eu falava com a Jaiane em casa de situações que às vezes Deus manda eu fazer, orar, e eu fico com medo. Eu fico com vergonha às vezes. Será que vai dar certo? Porque, irmãos, somos humanos e nós acaba que confiamos em nós mesmos. Mas a gente precisa entender que por nossa própria força
nenhum milagre acontece. A gente precisa entender, irmão, se não for na nossa fé e na operação por Deus, pelo Espírito Santo, os milagres vão acontecer. Nós somos apenas o instrumento do Senhor para orar, para interceder por alguém, né? E a Bíblia diz que, vendo Jesus, a fé deles, a fé daqueles homens, né? Jesus então curou aquele paralítico e ele foi embora curado, liberto daquela enfermidade que talvez tinha desde a sua infância. E talvez você também conheça alguém que está preso no pecado, na depressão, na ansiedade, alguém sem esperança, alguém que talvez esteja desanimado, desistindo de viver, né? A sua oração pode ser a ponte que aproxima essa pessoa de Deus. A sua oração pode ser, irmãos, o meio de Jesus entrar na vida dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, um testemunho da minha tia. Eu tenho uma tia chamada Edna, e uma certa vez eu estava lá em Acrelândia, em um congresso de jovens, e o pastor que ministrava naquela noite, ele falava sobre isso, sobre você orar por alguém, o poder que tem a sua oração. E naquela oração, irmãos, final, acabando o culto, o pastor Sandro Fontoura, ele falou assim: olha, eu quero que você venha aqui na frente e você vai orar por alguém da sua família, aquela pessoa assim que todo mundo fala que não tem jeito para ela, aquela pessoa que é a ovelha perdida da casa. E, irmãos, na hora eu só pensei na minha tia Edna. Eu falei: a tia Edna não tem outra. Tia Edna separou, abandonou os filhos todos, ela se prostituiu, depois ela abriu um prostíbulo, ela se tornou lésbica, casou com outra mulher, e assim, eu via a necessidade dessa minha tia se encontrar com o Senhor. E eu falei: Senhor, eu estou aqui hoje orando pela minha tia, porque eu sei que o Senhor pode salvar aquela vida. Irmãos, passaram-se 2 anos, a minha tia aceitou Jesus lá em Porto Velho. E eu sei, irmãos, que foi pelo poder da nossa fé. E naquele mesmo dia minha mãe também estava lá. Eu falei: mãe, a senhora orou por quem? Eu só orei pela Edna. Eu falei: eu também orei pela tia Edna. E hoje, irmãos, a minha tia, ela mora em Nova Mutum, eles são dirigentes de congregação na Assembleia de Deus. Ela gosta de louvar ao Senhor, ela sempre comenta as postagens que a gente faz da igreja, ela acha muito lindo tudo que acontece aqui. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem esse poder de fazer. E os testemunhos nós precisamos contar para que a fé das pessoas sejam fortalecidas. E eu sei que esse milagre que Jesus fez na vida da minha tia, Ele vai fazer na vida de muitas pessoas também. A minha família, a Elzimar, foi a primeira a aceitar Jesus. Há 31 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. Eu, 1 mês depois, também aceitei Jesus. E, irmãos, a nossa família inteira não tinha primo, não tinha tio, não tinha avô, avó, não tinha ninguém que servia a Jesus. A gente não sabia de alguém na família Vieira, Silva, Araújo, que é a nossa família, que servisse a Deus. Nós somos os primeiros da nossa família. E de lá para cá, irmãos, nossa família tem sido uma enxurrada de crentes, de gente fazendo a obra de Deus. Tem vários pastores, dirigentes de congregação. Então, irmãos, o Senhor Jesus salva. Você pode ser um instrumento de Deus para a sua família, para a sua casa, amém? Glória a Deus. Outro exemplo aqui, irmão, Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha... Pensa a pessoa mais rica de extrema, é o pastor. E Jó era mais rico que o pastor. Jó tinha camelos, tinha escravos, camelos, isso mesmo. A Bíblia diz que um camelo naquela época era equivalente a uma Hilux. Ele tinha mais de 200 camelos. Ele era assim o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia também faz questão de mencionar que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E Jó, a gente vai lendo o livro de Jó, irmãos, a gente começa a ver tudo o que acontece com Jó. Deus vê que Jó é fiel, né? Satanás também percebe que Jó era fiel e fala assim: olha, Deus,
teu servo Jó é fiel porque você tem cercado ele de bênçãos. Aí Deus fala assim para Satanás: olha, vai lá e toca em tudo que ele tem, só não toca na vida de Jó. E a Bíblia mostra, irmãos, que Jó começa a perder tudo que ele tinha. Todas as riquezas, todos os seus animais, todas as suas fazendas, tudo que ele tinha se acabou, se perdeu. Inclusive, num dia só, Jó enterrou seus 10 filhos. Imagina a tristeza de um pai de ter que enterrar 10 filhos de uma vez só. Todos os filhos dele morreram. E então Jó, ali, em nenhum momento na palavra de Deus, Jó blasfema contra o Senhor. Em nenhum momento Jó reclama daquilo que sobreveio. Em nenhum momento Jó se desvia, se afasta do Senhor. Jó se senta sobre as cinzas, veste uma roupa de pano de saco, e a Bíblia diz que vem uma lepra, uma doença sobre o corpo de Jó. E o que ele tinha era somente um caco de telha para se coçar. As suas lepras. E nesse meio da história de Jó, você que já leu, a Bíblia diz que chegam os amigos de Jó. Os amigos que naquele momento vieram não para ajudar Jó, mas vieram para acusar Jó. Fala assim: olha, Jó, você está assim porque você é infiel. Porque você... Imagina, irmãos, no momento de dor, chegar alguém e falar assim: olha, você merece passar por isso. E em todo momento aqueles amigos de Jó ficaram com ele ali, blasfemando, levantando palavras contra Jó. Mas a Bíblia diz algo muito poderoso. Lá em Jó 42, versículo 10. Coloque aí pra gente, por favor. Jó 42, 10. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha perdido, tudo o que ele tinha antes. Jó agora volta a ser um homem rico. Deus agora dá para Jó novamente 10 filhos, outros 10 filhos. E tudo que Jó tinha, irmãos, de bênçãos materiais, a Bíblia diz que Deus deu em dobro do que ele já tinha antes. Então, Jó, irmãos, foi fiel ao Senhor nos seus dias de dor, de angústia, de luta. E o Senhor foi fiel também, porque ele é fiel sempre com Jó, restituindo tudo aquilo que Jó, havia perdido. Então Jó foi abençoado quando ele orou pelos amigos dele. Às vezes, irmãos, Deus vai te abençoar quando você começar a orar por alguém. Quando você começar a interceder por alguém, Deus vai se mover também para ouvir aquele seu clamor. Por quê? Porque quando a gente ora pelo outro, irmãos, a gente demonstra que a gente não é egoísta. Porque nas nossas orações, quase sempre, a gente só ora por nós. Depois que a gente começa a lembrar, dos outros, dos mais longes. Mas normalmente nós oramos por quem está ali perto da gente, dentro de casa, é esposa, é filho, pai e mãe, Depois a gente começa a lembrar dos outros. E quando Jó ora pelos seus amigos, ele tem o seu cativeiro mudado, a palavra do Senhor diz. Então Jó, ele perdoou e intercedeu por quem criticou ele na dor. Sabe aquela pessoa que talvez você pensa assim: mas fulano não gosta de mim, fulano fala mal de mim lá no meu trabalho. Deus vai te levantar para orar por essa pessoa e ela ser abençoada, e você também. Aleluia! Ele orou por pessoas que o machucaram, Porque é muito fácil a gente orar por pessoas que a gente gosta. É muito fácil a gente orar pela esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Mas o Senhor nos leva além. O Senhor nos chama a orar por aquelas pessoas que não te respeitam, que não gostam de você, que falam mal de você pelas costas. Aquela pessoa que talvez te decepcionou, Jesus te chama para um amor muito maior. É andar a segunda milha, como o pastor sempre fala aqui. É muito fácil você andar só o que tem que andar. Jesus te chama para andar a segunda milha, para você ir além. Glória a Deus. Então,
A provação terminou quando o coração de Jó se abriu em amor pelos outros. Terceiro exemplo, Samuel, 1 Samuel 12, 23, diz bem assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel, irmãos, ele entende que se ele não orar por outras pessoas, orar pelo seu povo, ele está pecando contra Deus, pecando contra o Senhor. Samuel entendeu que ele precisava interceder pelas pessoas, que a oração dele não era para ser só para ele mesmo, que ele precisava apresentar a Jesus outras pessoas. Aleluia. Irmãos, que frase forte é essa? Esse versículo, ó, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, de deixar de orar por vocês. Aleluia. Samuel considerava um pecado deixar de interceder pelos outros. E quarto exemplo, já para encerrar, Jesus foi o nosso maior exemplo de intercessão. Lá em Lucas 22, 31 e 32, Jesus fala para Pedro: olha, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Nesse momento aqui, irmãos, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. E mesmo assim, Jesus orou por Pedro. Mesmo sabendo, Jesus orou por ele. Então, nos momentos que as pessoas falham, os nossos amigos falham, talvez o seu líder falhou com você, talvez alguém do seu trabalho falhou com você, né? Talvez seja exatamente nesse momento que o Senhor quer levantar você como a pessoa que vai orar e interceder por aquela causa. Deus quer levantar você como intercessor daquele lugar. Quem você conhece que precisa de oração? Esquece você. Nosso objetivo aqui não é orar por nós, é orar pelo outro, é ser abençoado, interceder.